Baixa representação na Assembleia Legislativa deixa os londrinenses surpresos. Apenas um nome da cidade foi eleito. Ao vivo, o professor explica como o eleitor pode votar. Ministério Público indicia prefeito Barbosa Neto. Secretários de Gestão Pública e de Imprensa também foram indiciados. Acidente na Avenida Tiradentes deixa 4 feridos. Copa Raul Fulgêncio de tênis. Atletas disputam para conquistar pontos no ranking estadual. Cansados da depilação convencional? Homens e mulheres buscam os benefícios do laser para acabar com os seus pelos. Boa noite. Na última eleição, os londrinenses elegeram 3 nomes conhecidos para representar a cidade na Câmara dos Deputados, mas apenas um para a Assembleia Legislativa. O deputado estadual Luiz Eduardo Scheida acredita que isso aconteceu pela ausência do voto distrital. Já os estudiosos da área têm outra explicação para o problema. As eleições do primeiro turno mostraram a opinião dos londrinenses sobre os candidatos à presidência da República, Senado Federal e Governo do Estado. No caso dos deputados federais e estaduais, a apuração dos votos mostrou uma aprovação negativa por parte dos londrinenses. Para a Câmara de Deputados, os eleitores locais escolheram nomes já conhecidos: André Vargas, do PT, Luiz Carlos Rauli, do PSDB e Alex Canziani, do PTB. Porém, para a Assembleia Legislativa, a situação foi um pouco diferente. Luiz Eduardo Scheida, que já foi prefeito da cidade na década de 90, explicou o motivo por ter sido o único deputado estadual eleito por Londrina. Eu acho que esse também é o reflexo da ausência do voto distrital. Tivéssemos no Paraná e no Brasil o voto distrital, onde o Paraná fosse dividido em 6, 8, 10 distritos, caberia a Londrina, a região de Londrina, no mínimo umas 6 a 8 cadeiras na Assembleia. Deputados de fora não poderiam receber votos aqui e nem o daqui poderiam votar no de fora. Scheida também abordou que o voto distrital seria a solução do problema apresentado nas urnas. Na hora de puxar a brasa para a sardinha, é óbvio que eu lá na Assembleia vou puxar a brasa para a sardinha para a nossa região de Londrina. Você não vai ver um deputado de Guarapuava trabalhando por Londrina, é muito difícil, embora ele queira o desenvolvimento de Londrina e de todo o Paraná. Por isso a ausência do voto distrital, o fato da cidade ficar cada vez maior tem tido esse resultado. O cientista político Mário Sérgio Lepre, professor da Faculdade Pitágoras, explicou como a escolha de poucos representantes pode influenciar o repasse de mais recursos para a cidade. Você não teve nomes que empolgassem também, né? Então esses nomes que estão colocados, que foram, né, eleitos, na verdade talvez o londrinense tenha visto neles uma representação razoável, né? Eu não diria boa, né? Mas vamos dizer razoável, de razoável para bom. Então se você tem uma expectativa de que, olha, não vai valer a pena outros candidatos. Não se colocaram assim de forma a realmente conquistar votos. Boa noite. Neste domingo, os brasileiros voltam às urnas para decidirem quem será o próximo presidente da República. A repórter Juliana Boligian tem mais informações ao vivo. Ela está com o professor de Direito, Rinaldo Barioni. Boa noite, Juliana. Ele vai esclarecer algumas dúvidas sobre as eleições. Boa noite, professor. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância de exercermos o voto, o direito de voto neste domingo. Boa noite, Juliana. A importância do voto ela é fundamental. Quando você vota, significa que você está participando do momento político em que o seu país está vivendo. E votar significa exercer cidadania, com certeza. Eu queria que o senhor desse uma dica, como professor de Direito, como advogado, para os eleitores que estão indecisos. O que eles devem fazer para se decidir e qual a importância deles se decidirem? Eu diria aos eleitores indecisos que eles se espelhassem principalmente naqueles eleitores com mais de 70 anos, que normalmente com toda a dificuldade que eles possuem até para a locomoção, fazem a questão de votar, não abrem mão desse direito, que é uma faculdade que eles têm inclusive de até não votar mais, mas eles não abrem mão disso e demonstram exatamente o que é exercer a cidadania. Então aquele que está indeciso, eu creio que ele deve participar mais ativamente do momento político do país e deve participar e contribuir também com as decisões políticas, e não simplesmente transferir essa responsabilidade para outras pessoas. Professor, em relação aos votos nulos e votos brancos, se acontecer de 51%, por exemplo,
das eleições, dos eleitores votarem nulo ou branco. É preciso realizar uma nova eleição? Ao contrário do que costuma se dizer por aí, se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição vai ser anulada, vai ser cancelada e uma nova eleição vai ser marcada. Isso, na verdade, não procede. Então, na verdade, a computação dos votos é feita com base nos votos válidos. Então, não creio que esse tipo de protesto, como normalmente é encarado por parte dos eleitores, deva acontecer. O que se deve ser feito realmente é você optar pelo seu cliente, você optar pelo seu candidato e justamente votar de forma consciente naquele candidato que você entende que atende melhor às suas expectativas como cidadão, como pessoa e principalmente que pode dirigir melhor a nação. Nesse domingo, o eleitor deve comparecer às urnas com um documento com foto, como foi no primeiro turno, professor? Exatamente. É importante a obrigatoriedade de se levar o título de eleitor, ela não existe, né? Então, é bom que o título seja levado, mas de preferência o eleitor ele precisa levar um documento com foto oficial, normalmente a carteira de identidade, a CNH, carteira de habilitação, título a carteira de trabalho, que são documentos oficiais reconhecidos por lei e que trazem os dados pessoais e também a fotografia do eleitor. Obrigada, professor. Voltamos ao estúdio. O Ministério Público ajuizou hoje uma ação civil pública contra o prefeito Barbosa Neto, o secretário de Gestão Pública Marco Cito e o secretário de Comunicação José Otávio. Eles foram acusados de improbidade administrativa na contratação da empresa de publicidade na comemoração dos 75 anos da cidade no ano passado. De acordo com o Ministério Público, houve prejuízo de R$20 mil. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que a situação será esclarecida amanhã pelo prefeito Barbosa Neto em uma coletiva. O Sindicato dos Jornalistas de Londrina e o Sindicato dos Jornalistas do Paraná realizaram uma reunião na última segunda-feira com os donos dos meios de comunicação no estado. O repórter Eduardo Beluco tem mais informações ao vivo sobre este assunto. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Os resultados da reunião foram considerados positivos por todos os jornalistas do estado. Aqui ao meu lado está o diretor do Sindicato de Jornalistas de Londrina, Fábio Silveira. Boa noite, Fábio. Quais os resultados dessa reunião? Bom, o resultado foi que a proposta inicial dos patrões, que era de estabelecer um piso de R$2.000 para Curitiba e um piso reduzido para o interior de 1.200, essa proposta foi retirada. Por outro lado, o sindicato patronal aceitou a proposta de se dar a reposição da perda da inflação e um ganho real de 1%, que foi colocado na mesa essa proposta, além de aceitar a licença maternidade por 180 dias, também uma proposta levada pelo sindicato. Em contrapartida, eles propuseram aí a retirada do anuênio, que é uma das reivindicações que a categoria mantém. As mobilizações da campanha Não Pise no Meu Piso foram decisivas? Foram mobilizações que deram resultado muito importante. Elas foram decisivas sim no momento de fazer com que os patrões recuassem. Foram feitas manifestações nas principais cidades paranaenses. Em Curitiba, na porta da Gazeta do Povo, da RPC, em Londrina, na porta da Rede Massa e da RPC, em Maringá, enfim, foram organizadas pelo sindicato nas principais cidades do estado esse tipo de mobilização, exatamente para mostrar para os patrões que aquele tipo de proposta não tinha cabimento e que ela não seria recebida com facilidade pela categoria. Então, nesse sentido, foram mobilizações que forçaram esse recuo, porque demonstraram que os jornalistas não estavam dispostos a aceitar o retrocesso. O sindicato estuda novos protestos? Deve ser repetido esse tipo de manifestação, esse tipo de mobilização. Vamos continuar passando nas redações, nas faculdades, buscando apoio não só na categoria, mas entre a sociedade, porque a única forma mesmo que a gente tem de pressionar, de garantir os nossos direitos, é exatamente fazendo essa mobilização. Como nós estamos aí nos preparando para uma mobilização, para uma negociação longa, então elas vão ser certamente repetidas. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio. Veja no próximo bloco. Campeonato de tênis em Londrina rende pontos de ranking estadual. E veja também, homens e mulheres aderem à depilação a laser.
Um acidente entre 2 caminhões em frente à empresa Cacique, na Avenida Tiradentes, deixou 4 feridos, sendo que 2 ficaram presos nas ferragens. Foi preciso a intervenção dos bombeiros para a liberação das vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Evangélico e Santa Casa. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, de Londrina, o condutor Edson Roberto Alves, um dos presos nas ferragens, está consciente e passa bem. Londrina vai ser palco de grandes jogos neste fim de semana. A Copa Raul Fulgêncio de tênis começou hoje. A competição rende pontos para o ranking estadual e vai distribuir mais de R$6 mil em prêmios aos atletas. Entre os dias 28 e 31 de outubro, o Londrina Country Club sediará a Copa Raul Fulgêncio de tênis. São esperados mais de 200 tenistas de todo o Paraná e também de outros estados, que competirão por posições no ranking paranaense e vão concorrer a R$6 mil em premiação. O tênis londrinense vem sendo reconhecido mundialmente. Atletas que começaram suas atividades aqui nas quadras de Londrina têm visto cada vez mais portas abertas para treinar no exterior. Marcelo Tebet, um dos coordenadores do campeonato, fala um pouco sobre essa oportunidade. A gente tem o tênis hoje como uma grande oportunidade deles também, além de jogarem tênis, poderem estudar nos Estados Unidos, em grandes universidades, jogando tênis sem muito custo. Então, na verdade, eles se preparam aqui, começam muito cedo, e a gente tem tido aí, em média, 3, 4, 5 tenistas todo semestre indo para o exterior. Marcelo também conta que os atletas estão muito entusiasmados com o evento, principalmente pela presença de Fernando Meligeni e Márcio Calço, renomados tenistas brasileiros que realizarão uma clínica para os jogadores adultos. O tenista João Felipe Poli, que treina no clube há 6 anos, se mostra contente com o cenário do esporte em Londrina e acredita que os campeonatos são uma forte influência para os iniciantes. É bem legal, o mês de outubro teve bastante torneio aqui no Country, contando com o profissional feminino, né, que teve com premiação de $10 mil, e depois a Copa Artron, que reuniu mais de 500 tenistas aqui da América do Sul e até de países da Europa. Então é bem legal para Londrina, assim, que está no meio do esporte e tal, que trazer bem o esporte para influenciar mais a molecada pequena. Começou hoje a 2ª edição do Londrina Moda Business. O evento vai acontecer até o dia 30 deste mês no Catuaí Shopping Center. Ele foi idealizado por empresários e instituições locais ligados ao mundo da moda. Durante a exposição vão acontecer palestras, oficinas e o concurso Nada se perde, tudo se transforma. De raspar e depilar os pelos, homens e mulheres buscam soluções alternativas. A técnica mais procurada é a depilação a laser, o que promete ótimos resultados. A manicure Vera Lúcia da Silva nunca tinha feito a depilação a laser. Convidada por uma amiga, ela decidiu experimentar. Procurei esse procedimento porque já estava cansada de raspar com a lâmina e a depilação convencional dói muito. Algumas amigas fizeram e me recomendaram. Depois de experimentar a nova técnica, a manicure saiu satisfeita. O resultado foi tão bom que ela pensa em repetir a dose. Os pelos, em geral, são um incômodo. Quando estão em crescimento, eles deixam uma má aparência. E a possibilidade de se livrar deles tem despertado interesse entre homens e mulheres. Apesar do preço salgado, a agenda da clínica está lotada até o final deste ano. A fisioterapeuta Patrícia Fresarini conta que para a depilação ter resultado, é preciso ter alguns cuidados. A pessoa deve, durante o tratamento, usar apenas a lâmina. Não pode ser usado nenhum método depilatório que tire o pelo pela raiz, como, por exemplo, pinça, cera e aparelho depilatório. Então, no dia da sessão, a pessoa precisa estar com o pelo raspado. O laser é aplicado na superfície da pele. Esse laser ele vai ser atraído por aquela pontinha do pelo. Ele usa o próprio pelo como condutor até a raiz e queima esse pelo de dentro para fora. Patrícia lembra que a técnica pode trazer algumas pequenas complicações, mas sem gravidade. Pode dar uma certa sensação de ardência, de coceira. Em casos em que a pele fica mais sensível, pode acontecer a formação de casquinhas. Mas se todos os cuidados forem tomados, não há complicações. Eu sou Arthur Brum. Eu sou Laís Moraes e o Metrô fica por aqui. Boa noite. Boa noite.